O caso do padre que desapareceu durante um ritual é, até hoje, uma das histórias mais inquietantes preservadas em arquivos esquecidos, relatórios fragmentados e poucas testemunhas que ainda têm coragem de falar. A Igreja nunca reconheceu oficialmente o ocorrido, e os poucos documentos que surgiram ao longo dos anos parecem mais preocupados em cobrir do que em explicar. É uma narrativa que começa de maneira simples, com um homem dedicado, uma pequena paróquia no interior e uma família desesperada pedir ajuda, mas se rapidamente mergulha numa combinação de silêncio, medo e eventos que jamais deveriam ter sido testemunhados. Este vídeo apresenta uma reconstrução completa dos acontecimentos, baseada em diários encontrados, gravações defeituosas e entrevistas com pessoas que insistem que algo inexplicável aconteceu naquela noite. O padre Elias, protagonista deste relato, era conhecido pela sua calma constante. Não era um religioso comum. Tinha uma forma de falar pausada, uma serenidade quase desconfortante e uma reputação de ser chamado apenas quando situações não convencionais surgiam. Ninguém sabia exatamente o que isso significava, mas a comunidade rural onde vivia apenas dizia que, quando os outros padres preferiam não se envolver, Elias assumia. Trabalhava numa paróquia pequena, antiga, construída há mais de um século, com paredes de pedra que guardavam mais segredos do que orações. Ele vivia sozinho num pequeno anexo colado à igreja, acompanhando registros antigos, restaurando objetos, de vez em quando, recebendo visitantes que chegavam sempre após o pôr do sol. Esses visitantes não iam para confissões ou aconselhamento espiritual. Iam pedir ajuda para coisas que não tinham nome. A história do seu desaparecimento começa com uma família recém-chegada à vila. Mãe, pai e um adolescente de 15 anos chamado Rafael. Tinham se mudado há pouco tempo, buscando um novo começo depois de problemas pessoais e financeiros. A casa que alugaram era afastada, com terreno grande e árvores densas à volta. Parecia refúgio perfeito até que, segundo relatos da própria mãe, pequenas coisas começaram a acontecer desde a primeira noite. Objetos deslocavam-se de lugar, portas que tinham sido fechadas amanheciam abertas, e o rapaz começou a queixar-se de ouvir passos durante a madrugada, sempre atrás da parede do seu quarto. Tudo isso seria facilmente descartado como adaptação ao novo ambiente, mas o comportamento de Rafael tornou-se estranho. Ele começou a acordar suado, dizia que a casa o observava, e deixou de dormir profundo. É aqui que os pais decidem procurar o padre Elias. O relato do primeiro encontro é conhecido através do diário encontrado posteriormente entre os pertences do padre. Elias descreve a família como visivelmente abalada, mas sincera, e menciona que o olhar do rapaz parecia vazio, como se estivesse sempre dividido entre o presente e algo que só ele conseguia ver. O padre visitou a casa pela primeira vez num fim de tarde frio. Nos seus apontamentos, escreveu que sentia um silêncio anormal dentro da estrutura, como se o ar estivesse demasiadamente imóvel. Ele passou pelos corredores, examinou divisões, perguntou ao adolescente sobre os ruídos, mas a única resposta que recebeu foi um sussurro. Ele não gosta de ti aqui. Segundo Elias, Rafael pronunciou isso com voz própria, mas expressão estranha, sem emoção. Após esta visita, o padre voltou à igreja e passou horas a examinar documentos antigos. Segundo uma nota no diário, a casa onde a família vivia já tinha sido palco de outro episódio, décadas antes, envolvendo uma mulher que afirmava ouvir chamados do corredor. O documento terminava abruptamente, sem conclusão. Elias parece ter entendido algo que não explicou imediatamente à família. Ainda assim, pediu que eles ficassem calmos, garantiu que voltaria e pediu apenas que mantivessem as portas trancadas naquela noite. Mas a situação piorou rapidamente. Na madrugada seguinte, a mãe ligou desesperada para a paróquia, dizendo que o filho estava a murmurar frases desconexas, e que a casa inteira parecia vibrar como se algo passasse pelas paredes. O padre Elias levantou-se, vestiu o casaco, pegou nos seus objetos litúrgicos e dirigiu-se imediatamente para lá, apesar da hora. Chegou pouco antes das 3 da manhã. E aqui começa o trecho mais perturbador do relato, compilado a partir das gravações encontradas no seu gravador portátil, gravações que estavam danificadas, mas continham fragmentos suficientes para reconstruir a noite.
Ao entrar na casa, Elias chamou pela família, mas ninguém respondeu. A sala estava iluminada apenas por uma lâmpada fraca e o ar parecia pesado. Num dos trechos gravados, ouve-se o padre perguntar: Rafael, onde estás? Seguido por um chiado forte e o som de madeira a render. Minutos depois, a mãe aparece nos registros, a chorar, dizendo que o filho tinha sido levado para o quarto, embora a porta estivesse fechada por dentro, coisa impossível. O padre pediu-lhe se ficasse na sala enquanto ele subia. A gravação capta os seus passos subindo a escada, lentos mas firmes. Quando chegou ao topo, a gravação apresenta um silêncio repentino, como se o ambiente à volta tivesse engolido todos os estímulos sonoros. Em seguida, o padre sussurra: Sinto que não estou sozinho. As palavras seguintes são quase inaudíveis devido ao ruído estático, mas muitos especialistas que analisaram a fita ao longo dos anos afirmam ouvir algo como uma respiração diferente da do padre, profunda e irregular, quase como se estivesse atrás dele. A porta do quarto do rapaz estava trancada, mas Elias diz na gravação: Rafael, eu vou entrar. E, segundo o registro, a porta abriu sozinha. A partir deste momento, o áudio torna-se mais instável, com interferência contínua. É possível ouvir o padre tentar falar com o rapaz. No entanto, o jovem não responde. O que se ouve parece ser um sussurro indistinto, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, mas em volume baixo. Num dos trechos mais debatidos por quem estuda este caso, Elias diz claramente: isto não é dele. A gravação muda de tom repentinamente. Há sons de objetos a cair, respirações aceleradas e um murmúrio que dura vários segundos, embora ninguém consiga transcrever. Segundo relatos, neste exato momento, a mãe e o pai, que estavam na sala, ouviram um impacto vindo do andar de cima e começaram a gritar pelo padre. A gravação capta o momento em que Elias diz: Não se aproximem, fiquem onde estão. O que acontece a seguir não está totalmente claro. O áudio apresenta um intervalo de quase 2 minutos, onde só se ouvem sons abafados. A última frase audível do padre Elias antes do seu desaparecimento é: Eu não posso deixá-lo sozinho. Quando finalmente a gravação volta, ouvimos um barulho forte, como o vento atravessar um espaço fechado, e depois um silêncio absoluto. A partir deste ponto, a fita termina abruptamente. A versão dos pais é igualmente inquietante. Eles afirmam que depois de ouvirem aquele som final, subiram as escadas correndo. Abriram a porta do quarto e encontraram o espaço completamente vazio. O filho estava inconsciente no chão, mas o padre Elias já não estava lá. A janela estava fechada por dentro, a porta não tinha marcas e nada parecia fora do lugar, exceto o facto de o padre simplesmente não existir mais naquele espaço. Rafael acordou minutos depois, confuso, sem lembrar-se de quase nada. Afirmou apenas que ouviu alguém chamar o padre pelo nome, mas não era uma voz humana. Desde então, nunca conseguiu explicar exatamente o que viu ou sentiu. A investigação que se seguiu foi superficial e rápida. A igreja enviou representantes que, nos primeiros dias, conversaram com a família e recolheram alguns objetos que, segundo disseram, precisavam ser avaliados. Pouco depois, declararam que o padre Elias deve ter fugido ou sofrido algum colapso emocional e abandonado a vila. Nenhuma autoridade contestou esta versão e o caso foi encerrado em poucas semanas. Mas há detalhes que permaneceram. Dias depois, um diário foi encontrado no quarto do padre, contendo as últimas anotações que ele escreveu antes de desaparecer. O texto dizia: Há algo nesta casa que não é velho, é permanente. Ele não está preso às paredes, mas a quem as habita. E se eu entrar naquela divisão novamente, sei que a casa não me deixará sair. Esta entrada é datada de apenas algumas horas antes da noite do desaparecimento. A família mudou-se logo em seguida, e a casa permanece vazia até hoje. Alguns moradores afirmam ouvir ruídos vindo dela durante certas madrugadas. Outros dizem ver luz acesa no quarto onde tudo aconteceu, embora a casa não tenha eletricidade há anos. O mais estranho é o que acontece todos os anos, no dia do desaparecimento.
A porta da antiga paróquia onde Elias trabalhava parece entreaberta ao amanhecer, mesmo estando sempre fechada por dentro. E os poucos que ousam entrar afirmam sentir, por alguns instantes, como se alguém estivesse a observar em silêncio do canto mais escuro da nave. A história do padre que desapareceu durante o ritual não tem conclusão, apenas fragmentos. Fragmentos que sugerem que talvez nem tudo precise ser compreendido e que algumas portas, as físicas e as invisíveis, não deveriam ser abertas, mesmo por aqueles que acreditam estar preparados para o que podem encontrar. E, segundo algumas versões não confirmadas, o gravador que continha as últimas palavras do padre Elias continua a emitir um ruído estranho sempre que alguém tenta reproduzir os últimos segundos da fita. Um ruído que alguns descrevem como respiração, outros como sussurro, mas todos concordam em algo. Seja o que for que aconteceu naquela noite, não terminou com o desaparecimento. A casa continua lá, silenciosa, imóvel, à espera. Talvez não de outro padre, mas de alguém suficientemente curioso para entrar e escutar o que se oculta atrás daquela porta trancada.